Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Vamos lá para mais um aprendizado, para nossa conversa. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 6, a partir do verso 21. Nós vamos ler aí 4 versículos. Vamos lá. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. Peça-me qualquer coisa que deseje, guarde essa palavra, que deseje, e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu sob juramentos: eu lhe darei o que pedir, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista, agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens para cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e entregou à moça, que a levou à sua mãe. Vamos lá, irmãos. Palavra forte, né? Na verdade, não é nem uma palavra, é uma história relatada da época de Jesus. E Marcos traz essa história logo depois aqui dos testemunhos de fé e num capítulo a qual a palavra fala que Jesus ele é mal compreendido. Eu venho falando isso, a questão de Jesus ser mal compreendido, mal interpretado, tudo aquilo que pode trazer morte para nós. Esse capítulo 6, ele também tem a multiplicação dos pães, aquilo que se refere à provisão do Senhor. Mas eu quero falar porque Herodes, quando ouviu falar de Jesus, e foi nesse momento quando a palavra traz que Herodes ouve falar a primeira vez de Jesus, que ele está fazendo sinais e maravilha, ele muito se perturbou, porque ele pensou que Jesus fosse João Batista. E a perturbação, ela tem 2 significados. Ela pode trazer uma perturbação para nossa mente, para o nosso coração, ocasionando assim a angústia. São pensamentos que ficam latentes em nossa mente. Nós ficamos pensando, eles podem ser bons ou maus. O pensamento bom vem da parte de Deus. O Espírito Santo sempre nos lembra da missão, da esperança, da promessa. Mas o inferno ele faz questão de nos lembrar daquilo que foi de ruim, porque quando no começo do capítulo fala que ele já tinha decapitado, e aí vem contando a história, que primeiro ele manda prender, porque João Batista, ele falava mesmo a verdade para as pessoas, e Herodias, que é a mulher que organizou o assassinato de Herodes, o que aconteceu? Ela era casada com o irmão de Herodes, e João Batista, com o seu jeito todo peculiar, falou para ela se arrepender, e para eles se arrependeram na frente de todo mundo, causando vergonha. Olha só, então aqui no versículo 19 fala assim, por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não pôde fazê-lo, pois Herodes respeitava e o protegia. A palavra fala que Herodes gostava de ouvir João Batista, apesar de todas as palavras que ele falava deixava ele muito perturbado, ou seja, sempre fazia ele pensar e refletir. E por isso ele se entristeceu lá no final, como eu li. Mas vamos fazer as aplicações pertinentes, agora contextualizado o texto. Fala assim, finalmente, no aniversário de Herodes. Irmãos, quando chega o finalmente, normalmente é um desfecho final da nossa vida. Esse desfecho final aqui não é bom. Mas todos nós podemos dar um finalmente em nossas vidas. Todo momento ruim ou todo momento bom tem um finalmente. A nossa vida ela é feita de estações. Às vezes ela é comemorada como um grande acontecimento, como por exemplo um acontecimento pessoal, o aniversário do rei, naquele momento, o aniversário do governador. Bom, ele foi governante da Galileia durante um bom tempo, e a palavra fala assim, Herodias teve a oportunidade que procurava.
Irmão, o mal, ele sempre procura uma oportunidade para nos parar. O mal, ele sempre procura uma oportunidade para poder executar aquilo que ele tem feito, que ele quer fazer em nós, parar. A intenção do inferno era parar João Batista. João Batista foi preso injustamente e também morto injustamente. Muitas pessoas não querem ouvir o que nós temos para falar. Muitas pessoas não vão querer ouvir, não vão se arrepender. Vai acontecer, meus irmãos. Muitas pessoas não se arrependem quando ouvem o evangelho. Sabe, viram outras pessoas se afundando nas drogas, mas ainda assim preferem seguir por aquele caminho. Mesmo assim, viram que o fato de agir com a própria mão, o fato de fazer da mesma forma, mas pode dar um problema ruim. A não dependência de Deus pode trazer algo, dispensar, rejeitar a graça de Deus, pode trazer algo muito ruim ao coração, ao nosso coração. Mas o que eu quero falar, irmãos, que tem pessoas que não vão, tem pessoas que simplesmente não vão escutar o evangelho, e mais do que isso, vão tentar nos parar, usadas logicamente pelo diabo, usadas pelo inferno. Então o mal procura uma oportunidade. Olha, eu quero ler com vocês um versículo porque contradiz justamente aquilo que Herodias estava pensando. Ela estava pensando numa oportunidade. Por quê? Porque ela tinha guardado rancor. Eu quero te falar, meu irmão, perdoe. É necessário, sabe, que nós vivamos em novidade de vida. Eu falo para vocês porque eu vim de lá. Sempre quando eu falo, eu não quero voltar para lá não, porque eu vim de lá. Eu gosto de Gênesis 50, 19 e 20, fala assim: respondeu-lhes José, não temais, acaso eu estou no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 19 e 20. Irmãos, e normalmente quem faz isso é quem está perto de nós. José está falando ali com os próprios irmãos dele. Olha que essa mulher ficou com raiva de um profeta. Você percebe que ela guardou rancor de uma pessoa que nem parte da família era. Mas José teve uma história contada por séculos e séculos. Por quê? Por causa da dor dele, da superação que ele teve justamente de conseguir perdoar os irmãos. Quando os irmãos dele se colocaram ali, ele falou: eu não sou Deus, eu não sou juiz. Deus nos dá, sabe, o Senhor Jesus, ele mesmo repete em João 8,5 ali para a mulher, ele fala assim: vós julgais segundo a carne, eu não julgo, eu não a julgo. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque acontece com pessoas perto de nós. O salmista Davi, no Salmo 55, do versículo 12 a 14, ele fala: com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria. Nem é o mesmo que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu esconderia, mas é tu, homem meu, igual meu companheiro e meu íntimo amigo. Para se ofender, para se sentir traído, irmão, precisa ser alguém perto, porque se não for, a gente nem dá moral, não é verdade? Mas é necessário praticar o perdão. Aquela mulher, ela não conseguiu, ela guardou o rancor e por isso ela procurava a oportunidade. Muitas pessoas têm guardado o rancor por aí, muitas pessoas têm justamente entrado em uma situação perigosa mesmo. Olha, a gente vai ver mais para frente como que é feito isso, porque José, ele tinha certeza no coração dele que tudo que tinha feito de mal, toda a injustiça praticada, toda a humilhação que ele sofreu, ser preso, ser morto, Deus o transformaria em bem. Ele passou por um processo doloroso. Olha, nós percebemos que os irmãos deles ficaram com temor, porque pensaram que ele ia julgar ele, e agora ele numa situação de poder acima dos irmãos dele, como ele tinha revelado no sonho. E ele fala para os irmãos: não vou fazer isso não. Agora você percebe, porque entre o encontro dos irmãos de José se passaram quase 50 anos, a palavra relata, e eles passaram por esses pensamentos perturbadores durante esse tempo todo. Não conseguiram, por quê? Porque fizeram o mal, e o mal ele nunca compensa. Nós devemos entender isso, nós devemos entender essa situação a qual Deus nos coloca. Eles eram prisioneiros do medo e da vingança que tinham tentado, assim como aquela mulher. Bom, e fala assim, vamos continuar. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para todos os cidadãos mais importantes da Galileia.
Salmo 133, versículo 2. O quão bom e suave é que os irmãos vivem com comunhão. Mas eu quero dizer, nem toda reunião, nem toda união é de Deus. Nem toda reunião, ela vem com um propósito de Deus. Essa tinha propósito de morte. Então nem todas as pessoas que nos cercam, inclusive da família, tá com boas intenções. Nem toda união é de Deus. Eu sei que isso pode chocar, mas é uma verdade. Lúcifer se rebelou contra Deus e ele levou 1/3 dos anjos. Sabe por quê? A palavra fala que ele era cheio de sabedoria, mas usa a sabedoria para fazer o mal, assim como aquela mulher. Usa a sabedoria para tirar a vida do profeta. Usa a sabedoria para fazer injustiça contra as pessoas. Usa a sabedoria para intentar o mal. Então nem toda reunião é de Deus. Tem lugares que nós vamos precisar nos afastar. Tem lugares que nós não vamos poder ficar. Tem lugares que nós não teremos, sabe, não teremos que ficar ali daquele lugar. Olha, tem lugar que Deus nos tira, mas tem lugar que nós mesmos vamos nos afastar. Eu gosto de um versículo que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. É Paulo falando, porque Paulo, ele fala assim que era israelita de nascimento, era um membro fariseu extremamente obediente à lei judaica. Mas ele fala no versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. O justo viverá pela fé, irmão. E muitas vezes nós vamos ter que nos separar de pessoas assim. Muitas vezes vai acontecer esse tipo de situação. Muitas vezes o Senhor vai nos colocar à prova em lugares em que nós não devemos ficar. Irmão, eu já falei isso e vou falar novamente, creio que é pertinente. Eu sou até meio arrogante com algum tipo de pessoa. A hora que eu vejo que não edifica, que não constrói, que tá com piadinha, eu saio de perto. Eu levanto da mesa se for preciso, sabe? Eu falo, ó, tchau, tchau. Eu sou arrogante na minha atitude. Eu não distrato e não faço falta de educação. Eu aprendi a controlar os meus sentimentos. Mas eu percebo que eu não pertenço àquele nicho, àquele ambiente. Então eu saio. Aonde não me edifica, aonde eu não tenho nada para aprender. Pelo contrário, eu vejo que aquilo que eu aprendi pode ser destruído. Eu, vazo mesmo, sem problema nenhum, irmão. Eu não preciso ficar perto de pessoas que vivem pela aparência. Eu não preciso ficar perto de pessoas que não edificam a nossa vida em nada. Pelo contrário, eu preciso de ficar perto de pessoas que me encorajam a ser melhor, que contem para mim os meus erros, que mostrem para mim as verdades que eu não consigo ver, porque eu não consigo ver todas as verdades sobre mim. Essa é uma verdade. Olha, e aqui fala assim, sua filha chamada Herodias também entrou e apresentou uma dança que encontra muito Herodes e seus convidados. Para se dançar tinha que ter o corpo bonito. Para se dançar tinha que ser vistosa, tinha que ter formosura. Então nem tudo que é formoso e lindo é bom de se viver. Às vezes é bonito, mas está cheio de demônio. Às vezes sabe dançar, mas está cheio de demônio. Às vezes, sabe, tem muita formosura, mas está cheio de má intenção, está cheio de demônio. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Olha, Paulo fala novamente, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Ele fala assim, ó, no versículo 33, irmãos, ele fala assim, ó, não se deixem enganar. Eu gosto quando ele começa com essa expressão, não se deixem enganar. Por quê? Porque nós nos enganamos. Quando nós vemos uma bela dança, algo muito formoso, algo muito bom, que agrada os nossos olhos, nós pensamos que aquilo é de Deus, logicamente. Mas ele fala, pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. As más companhias corrompem o bom caráter, é o que o Paulo está falando. Sabia dançar, mas queria a cabeça. Sabia dançar, mas queria manipular. Sabia dançar, mas queria um prato cheio de sangue. Era isso que aquela menina queria, era a intenção dela. E estava usando o seu corpo. Muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, usam o seu corpo para dominar os homens. E um homem e uma mulher de Deus, por isso eles não podem ser dominados pelos sentimentos.
eles não podem ser dominados pelo seu pênis e pela sua vagina. E Deus ensina eles, porque é um grande poder, a mulher sabe disso, todas as mulheres sabem disso, que elas têm controle por meio do seu corpo em cima dos homens. Por isso, às vezes, usam roupas curtas, usam, sabe, numa clara tentativa de atrair olhares. Irmãos, eu não tenho nada contra, mas que provoca o homem, provoca. Eu sei, porque eu sou homem. E eu, por exemplo, eu fico longe. Quando eu vejo, eu já saio de perto. Eu já sou até meio arrogante. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender aquilo que nós sentimos e não sucumbir, não sair, afastar da presença de Deus por mero detalhe, por alguma pessoa que as intenções são ruins. Olha, ele fala: peça-me qualquer coisa e eu lhe darei, disse o rei. E prometeu sob juramento, eu quero repetir isso, prometeu sob juramento: eu lhe darei tudo o que pedir, até a metade do meu reino. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mas o problema é que o Senhor está falando também para nós que às vezes é necessário que nós economizemos a palavra. Aprendamos a ficar calado em momentos de forte emoção. Afinal, se você não está preparado para ver uma boa dança na pista de dança, afaste-se da pista de dança. Essa é a verdade, devemos nos afastar. Ele fala para nós cortarmos a fonte daquilo que nos faz mal, chegando a falar até para cortar. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o fora. Se a sua mão te faz pecar, arranque ela fora. O que ele está falando, ele está usando da hiperbolia, ou exagero, ou seja, ele está falando que nós devemos cortar a fonte daquilo que nos faz pecar. Por exemplo, se eu não estou conseguindo parar de ver pornografia, preciso pegar o meu telefone aqui e jogar fora, irmão. Se eu não estou conseguindo parar de fumar maconha, irmão, eu preciso cortar os contatos do traficante, eu preciso jogar fora tudo aquilo que me faz, que está traçado o caminho. Por exemplo, se eu estou sendo humilhado pelo meu relacionamento, ela me usa, e aí um momento quer, no outro momento não quer, devo excluir do Facebook, devo excluir do Instagram, cortar contato zero, irmão. Para quê? Para que você possa se fortalecer no Senhor, e para que o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque quando fazemos juramentos com o fermento do sentimento, irmão, normalmente nós vamos nos arrepender. Se prometermos algo em um momento de alegria, por exemplo, ganhei uma bolada, vou te dar um pouco, aquele dinheiro pode fazer mal. Se falarmos palavras sobre a influência do ódio, provavelmente vamos sentir arrependimento, vamos nos arrepender depois, porque pode ser uma pessoa que nós gostamos. Se contarmos alguém que não tenha a sabedoria para nos dar o conselho certo em um momento de tristeza e abrir a boca, vamos nos arrepender também. Então não haja sobre o momento, sobre a influência do sentimento. Deixe os sentimentos se silenciarem, e assim você poderá tomar uma decisão mais acertada. Essa é a sabedoria da Bíblia. E ele fala: ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe lhe deu: peça a cabeça de João Batista. A moça depressa voltou ao rei e disse: quero a cabeça de João Batista, agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito aos convidados, não pôde negar o pedido. Irmãos, existem pessoas assim, que querem colocar a nossa cabeça num prato. Existem pessoas que querem comandar os nossos pensamentos. Existem pessoas extremamente manipuladoras, e quando elas não conseguem, elas querem nos levar a uma situação de morte e vexame na frente dos outros. Elas começam a confabular quando elas são descobertas, normalmente elas armam até por meio das pessoas que são amigos em comum, provocando assim difamação da pessoa. Mas em muitos casos, quando elas não conseguem manipular, elas querem levar a pessoa à morte. A morte mesmo. A intenção delas é o quê? Colocar a nossa cabeça num prato. Para quê? Para que nos possa manipular, para que nós possamos fazer aquilo que elas querem. Existem pessoas assim. Agora, temos que entender aqui o que aconteceu. O rei se entristeceu com isso, mas por causa do juramento, por causa da aparência, não pôde voltar atrás, porque tinha muitos convidados, muitas pessoas influentes. Então nem toda reunião é de Deus, nem todas as pessoas nos influenciam para o bem. Perceba que por causa do juramento ele se entristeceu. A história de Paulo, né, e de Pedro e de Judas, né? Pedro negou Jesus e Judas negou Jesus. Os três negaram. A diferença foi que Judas, ele voltou na religião, tentando
entristeceu. A palavra fala que ele sentiu remorso e tentou devolver a fonte daquilo que era que estava causando remorso no coração dele, que eram as 30 moedas de prata, a qual ele tinha vendido o mestre. Pedro não, Pedro passou por um longo processo, mas depois lá na frente nós vemos ele falar, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, se tornou o líder da igreja. Então o arrependimento, ele é uma bênção. Eu gosto de um versículo que está em Romanos, capítulo 6, versículo 4, fala, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio de batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Muitas pessoas não conseguem viver em novidade de vida porque os pensamentos, as mágoas e as palavras que lhe foram ditas causam muita tristeza, muita dor e muito ressentimento no coração. Essas feridas podem nos impedir de viver intimidade com o Senhor. Então faça como Paulo em Filipenses 3, versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando ao prêmio da soberana vocação. Sabe, tudo que está de velho guardado na memória, nas emoções, nós possamos apresentar ao Senhor hoje em oração, para que Ele possa fazer uma faxina em nós, sabe, com a ajuda de Deus. Não permita que o passado atrapalhe o maravilhoso presente que Ele tem para mim e para você, meus irmãos. Joga fora no lixo, fala para o Senhor, faça uma reforma em mim. Quero terminar aqui, já ir para o final. Ele fala, assim enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João, e a cabeça num prato entregou à moça, que levou a mãe. Percebe que esse tipo de pessoa não consegue nem executar o próprio serviço? Manda pessoas fazerem no seu lugar. Manda pessoas justamente fazer aquilo que elas não têm coragem de fazer. Elas se disfarçam às vezes com outros rostos, com outras máscaras, com a máscara de um carrasco, e vem tentar nos fazer o mal. Mas saiba que em tudo Deus tem um propósito. O propósito de João tinha terminado, por isso Deus permitiu. Mas é necessário que nós entregamos hoje para Deus, sabe? Entregamos hoje para Deus a nossa parte, o nosso rancor, e a mensagem é essa, meu irmão. Sabe, se não suporta ver uma dança sem fazer nenhuma promessa absurda, não vá para a pista de dança. Se está guardando rancor, ressentimento que tem ferido o teu coração, faça como José, sabe? E se entregue ao processo, entregue ao Senhor, peça ao Senhor para fazer uma faxina, porque no final das contas o Senhor tem uma recompensa por esse sacrifício todo. Ele coloca pessoas assim no lugar de exaltação. Quero terminar com vocês, porque todo sofrimento, ele vale a pena. Todo sofrimento, ele tem um propósito quando nós colocamos em Deus. João Batista teve um ministério curto, mas é lembrado como o maior dos profetas. O Senhor Jesus dá um próprio testemunho dele. E ele fala assim, Paulo fala assim em Romanos capítulo 5, versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso à fé, a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança e na glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então persevere. A perseverança, um caráter aprovado diante de Deus. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Apegue-se firme à promessa, meu irmão. Sabe, deixe de lado tudo aquilo que lhe faz mal e continue ao prêmio da soberana vocação, se é esse a mensagem que nós podemos falar no dia de hoje, sabendo que no final das contas a esperança não nos decepciona. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês no dia de hoje para uma boa reflexão. Que Deus abençoe. Sei que demorei um pouquinho a mais, mas creio que valeu a pena. Tchau, tchau. Até uma próxima.